muito boa noite para você que está acompanhando a programação do canal 16. Está no ar um Momento Cultural. E o meu convidado de hoje é o artista plástico Isaías Teixeira Klein. Boa noite, Isaías. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Hoje a gente vai falar então de desenhos, mas não os desenhos tradicionais feitos com lápis de cor ou com tinta. O Isaías usa apenas canetas e canetas simples como essa aqui. Isaías, fala pra gente por que a escolha desse material. Então, eu acho a caneta um material bastante inusitado, né? Eu sempre fiz trabalhos de desenho desde criança, usando a forma tradicional, que é o lápis, borracha, lápis de cor. E um dia eu vi em algum anúncio, enfim, alguma propaganda, alguém desenhando com uma caneta, há muito tempo atrás. E eu achei aquilo interessante, puxa, uma caneta, nunca vi ninguém desenhando com uma caneta, né? Essa caneta comum que a gente escreve é a caneta esferográfica. E comecei a praticar de forma despretensiosa e a técnica começou a ser aperfeiçoada, enfim, e consegui chegar num nível interessante de resultado de trabalho. Então eu acho a caneta um material inusitado, ao mesmo tempo acessível, barato, porque tem em qualquer lugar onde você busca, no armazém da esquina, você pode comprar material de arte, que seria a caneta, e essa é a história compacta, mais ou menos, de como entrou o desenho em caneta na minha vida. Aqui no estúdio nós temos alguns desenhos que o Isaías trouxe para ilustrar um pouquinho, né, desse trabalho, e a gente tem aqui então a predominância da caneta azul, mas você também mistura com a caneta preta, usa cores, né? Me fala um pouquinho disso, Isaías. Então, começou preponderantemente com caneta azul, porque é a caneta mais usada e é a caneta que eu tinha mais acesso, enfim, porque eu tinha em casa, mais ou menos nesse enfoque. Então eu fazia muito desenho com caneta azul e depois eu comecei a experimentar canetas pretas, a mesma marca de caneta esferográfica, preta. E agora, por fim, um tempo para cá, eu estou misturando preto com alguns detalhes coloridos, que é um processo um pouco intuitivo, um pouco empírico, assim, você vai experimentando e vendo como que fica. O jogo de cores ele tem que ser um pouco cuidadoso pela combinação. Mas a caneta preta tem bastante presença agora no meu trabalho. E azul também, né? Continuam as duas aí. E é só caneta mesmo? Ou tu usa algum outro material, enfim, para finalizar, para fazer um sombreamento, para preencher? Porque aqui nesses desenhos a gente vê aqui, ó, o fundo é totalmente azul, né? Como que você faz assim? Como que você desenvolveu essa técnica, Isaías? Bom, o processo todo se dá com um esboço com lápis, né, para ter o rascunho do desenho, com as posições das partes que eu vou fazer colocar a cor da caneta, e depois é puramente caneta. Você vê nesse fundo escuro que tem aqui, ele é todo preenchido a caneta mesmo. Então é o preenchimento de caneta até fechar todos os espaços. Às vezes passa 2 vezes para fechar bem, mas é unicamente caneta. O objetivo é fazer desenho com caneta mesmo, né? Eu andei fazendo alguns trabalhos agora, algum fundo com tinta spray, mas a minha preferência realmente é por caneta esferográfica. Dá mais trabalho, consome um pouco mais de tinta de caneta, um pouco de musculatura no braço, mas o resultado é bem interessante. Sem dúvida. E quanto tempo você leva então para fazer um desenho como esse que a gente tem aqui? Então, depende da complexidade, Paula. Desenhos mais simples levam aí 7 a 10 horas, um desenho mais complexo, eu fiz um recentemente agora que levou 24 horas, somando todas as horas que eu fiz todo com canetas coloridas, fiz todo ele colorido, como se fosse uma foto. Então depende da complexidade, mas um tempo médio normal podemos considerar 10 horas mais ou menos. E uma caneta é suficiente para todo esse desenho? Não vai... Quantas canetas você consome aí? Não vai muita intensidade de tinta, me explico melhor, não vai muita intensidade de força no papel, a tinta mesmo que você larga na medida adequada nas partes. Então,
acaba não consumindo tanta tinta de caneta como se pensa, né? Uhum. O mais que consome é esses fundos escuros, assim. Exato. Porque essas partes mais claras sombreadas vai bem pouca tinta, né? É mais o peso da mão que você tem que medir e colocar da forma adequada. Né? Uhum. Nós temos também alguns desenhos que a gente pegou de uma página na rede social do Isaías para ilustrar e para apresentar um pouco mais essa diversidade de desenhos com a caneta azul, caneta preta e também agora ultimamente coloridas, né? Vou pedir para o pessoal da técnica então para apresentar para a gente. Aí é uma charge, então. Isso foi bem no início lá, tem aí uns, não sei quanto tempo atrás, mais de 10 anos seguramente, 15 anos talvez. As charges geralmente falando então um pouquinho de política e de esporte. Então, eu fazia charge para jornais, eu não sou aqui de Passo Fundo, eu sou da região da Grande Porto Alegre, então eu fazia charges para alguns jornais da região e usava temas atuais, assim como esporte, política, economia, qualquer fato pitoresco que acontecia. Era uma vez por semana, eu tinha que bolar alguma coisa engraçada, às vezes nem vinha nada na cabeça, mas enfim, tinha que... Ali acho que foi um caso de esporte, onde o time do Neymar ali venceu o Grêmio, alguma coisa assim. Mas eu fazia charge, depois eu enveredei para o mundo das artes plásticas mesmo, com desenhos mais realistas, e abandonei a questão da charge. Mas eu admiro muito o trabalho dos chargistas, eu acho uma arte bem interessante também. Uhum. Próxima imagem aí então com Então aí já da fase mais atual, né? Como eu te falei, é interessante a mistura de caneta preta com colorido. Então ali uma moça estendendo roupas, as roupas coloridas e ela em preto e branco. Aí já é outra figura de caneta azul, uma mulher dando um mergulho. Tem bastante água assim nos meus desenhos. Cenas do Rio de Janeiro. Tem bastante cenas do Rio de Janeiro, quem acessar o meu Instagram lá vai poder ver, porque eu vendo numa galeria do Rio, então as cenas de praias cariocas agradam muito o público de lá, que compra bastante. Turistas também, né? Turistas americanos, europeus que visitam, quem visita a galeria, né? Mais uma cena de mistura de coloridos com preto e branco, tudo caneta esferográfica, nada de lápis de cor, só caneta mesmo. Esse foi um desenho todo colorido, dentro daquilo que eu te falei da complexidade, que as cores demoram mais, que você tem que estar testando quais tons de cores que combinam, só com canetas também. Esse foi uma encomenda de um colega aqui de Passo Fundo, a filhinha dele, um aniversário de 1 ano, ele encomendou um quadro e foi bem legal, colocou na festa de aniversário lá. Com caneta azul. Esse desenho é interessante, eu fiz, ele foi vendido na galeria do Rio de Janeiro lá, porém a capa, aquela moça com os cabelos ao vento, foi usada na capa de um livro aqui de Passo Fundo, feito pela Academia Passo Fundense de Letras, em homenagem ao Dr. Jorge Salton, que eu tenho parceria e faço alguns livros, algumas ilustrações de livros para ele também. Mais uma cena carioca, né? Tem bastante cenas do Rio de Janeiro. Então, por aí vai. A gente vê, em casa o pessoal deve estar com uma tela maior, a gente está aqui no estúdio com uma tela pequena, mas assim, é muito detalhe. É um desenho muito minucioso, muito rico em detalhes, né? Por isso que eu te perguntei, quanto tempo você fica mesmo em cima de cada desenho? Porque é um trabalho assim, ó, fantástico. A gente olhando aqui fica encantada porque é tanto risquinho e tanto desenho. Olha só. E em que momentos, Isaías, você faz isso? Porque você trabalha como administrador em uma empresa aqui de Passo Fundo, né? Isso. O desenho seria um hobby teu. Eu trabalho numa empresa, eu trabalho na BS Bios, uma empresa local aqui, no segmento de biocombustíveis. Trabalho no horário normal, durante a semana, no horário comercial, e acabo desenhando à noite e aos finais de semana. Então, também conciliando com a família e tudo.
mas é o tempo que eu tenho livre para fazer à noite e aos finais de semana. Mais importante do que pensar para fazer esses trabalhos aí, que eu sempre digo, do que pensar o tempo cronológico, é você não pensar muito em quanto tempo vai levar. Pensar que tem que sair o resultado bem feito, e cada desenho como um todo ele é dividido em várias pequenas partes. Então eu vou fazer, por exemplo, esse nariz aqui, então eu vou fazer o nariz, meu projeto é fazer o nariz agora bem feito, agora vamos para a boca, você vai fazer um rosto, né? Ou outras paisagens. Então é quase que um exercício de paciência também, né? Muita paciência. Se não tiver paciência, não consegue fazer, desiste logo em seguida. E o que te inspira? Ou quem te inspira? Eu gosto muito de cenas do cotidiano. Eu vivo buscando imagens, desde vídeos que eu vejo interessantes, que eu posso congelar a imagem e aproveitar aquela cena, até alguma imagem pronta, alguma coisa que eu vejo na rua e fotografo também. Então, cenas do cotidiano em geral, de preferência cenas de pessoas que não estão fazendo pose, assim, que estão na forma natural, assim, que eu acho que são as imagens mais interessantes. Né? A gente viu um dos desenhos, então, que era a Nenezinha, né? Que foi uma encomenda. Então, encomendas também podem ser feitas, né? Sim, faço bastante, pessoal. E aí, como que é? Eles te entregam uma foto? Ou de que forma que funciona isso? Paula, geralmente o pessoal pede bastante rostos para dar de presente, que é um presente bastante diferente. Geralmente faz o contato pelo meu Instagram, que é Isaías Klein, meu Instagram, @IsaíasKlein. Manda um direct ali. Hoje as redes sociais são a forma mais fácil de fazer contato. No meu Instagram também tem o meu WhatsApp ali. E manda uma foto, né? Geralmente eu passo o valor, enfim, faz a negociação do preço e manda uma foto. Com a foto eu consigo ampliar ela no celular, pegar os detalhes e tudo. O processo é simples assim. E tem prevalência pela caneta azul ou preta, depende de como é que a pessoa quer. Mas é bem tranquilo. A gente vai fazer então um rápido intervalo no Momento Cultural e no próximo bloco nós vamos falar um pouco mais desse trabalho que o Isaías desenvolve aqui em Passo Fundo, também as exposições dele no Rio de Janeiro, e eu sei que agora você está organizando material para expor na França também, né, Isaías? Isso. Esse é o assunto do segundo bloco do Momento Cultural. Nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. O Momento Cultural de hoje está recebendo o artista plástico Isaías Teixeira Klein. A gente conversou um pouquinho com ele no bloco anterior, mostramos alguns desenhos que ele faz apenas com a caneta. E agora, Isaías, eu quero falar então sobre o começo de tudo. Você disse que o desenho te acompanha desde que era criança. Mas como você desenvolveu, como você pegou esse gosto pelo desenho, por fazer o desenho? Então, tem uma frase que eu já citei algumas vezes em conversas, em outro programa que eu fiz, que é o seguinte: quem tem filho pequeno sabe, né? Ou tem alguma criança na família. Todas as crianças gostam de desenhar, inclusive todos nós, quando éramos crianças, gostávamos de desenhar, ou gostamos. E a diferença é que algumas crianças param de desenhar, a maioria para e outras continuam. Eu fui daquelas crianças que continuaram desenhando. Quando era menininho pequeno, copiava desenhos de personagens de gibi na época, pintava com lápis de cor, comprava tinta têmpera, minha mãe comprava, usava para colorir, depois mais na adolescência com lápis, e sempre desenhando, e sempre tendo amigos na volta que gostavam de desenhar. E às vezes tinha alguém, um outro artista, que na época não era artista, mas alguém que desenhava melhor, e ensinava a nós, mais meninos da época, a desenhar também. E esse hábito sempre me acompanhou. Então,
A história é como de qualquer criança, né? Que começa desenhando, como todas, só que continua por gostar mesmo, alguma influência. E os teus desenhos, quando tu era pequeno, eles realmente tinham esse traço, assim, que o adulto olhasse e dissesse: olha, eu acho que tu tem jeito, acho que vale a pena investir. Porque muita criança faz um desenho ali, um esboço, enfim, mas é um desenho de uma criança. O teu já era diferenciado desde que tu era pequeno? Não, eu sempre acredito que dentro dos 100% do que faz você atingir o resultado, eu acredito que 20% é talento e 80% é esforço mesmo, né? Dedicação, dependendo da área, é estudo. No caso do desenho, eu acredito que tenha, vamos lá, uns 20% de talento, inspiração, etc. E jeito, né? Porque anatomicamente, não anatomicamente, mas no peso da sua mão, você tem que ter jeito, você aprimora isso também. Mas eu acho que, como toda atividade prática, quanto mais for a prática, mais vai ficando aprimorado. Os meus desenhos quando criança eram desenhos de criança, mas tinham algum destaque porque eu desenhava bastante. Então eu me lembro dos meus tios dizendo: realmente eu acho que tu tem jeito para desenho, segue desenhando aí que tá cada vez mais bonito. Esse tá cada vez mais bonito é interessante, né? Porque significa que tá na curva ascendente, né? Com a caneta depois foi assim também. Eu acho que eu devo ter em casa guardado os primeiros desenhos da caneta que eu fiz, que eram outro tipo de traço, mas que eram importantes para aquele momento também, né? Eles eram melhores do que antes, sempre o que vem depois é melhor do que o passo anterior, isso que é importante. Toda coisa que você aprimora, você tem que se comparar não com outro que desenha muito bem ou que faz outra coisa muito bem, mas com você mesmo. A tua evolução. Ontem. Então compare-se com você mesmo e esqueça de competir com os outros, que as coisas vão melhorando. Isso acho que vale para tudo na vida, né? Ainda falando então, quando você era pequeno, Isaías, quando a gente recebia visitas em casa, assim, um tempo atrás, as mães corriam pegar um álbum de fotos e mostrar, enfim, foto de família. Os teus pais faziam isso com os teus desenhos? Vem aqui que eu quero te mostrar um desenho que meu filho fez, ou faz um quadro e coloca lá na parede da sala, assim, com bastante orgulho para mostrar: olha só o que meu filho fez. Tinha isso também? Tinha isso. Como toda mãe, o orgulho do que o filho faz, não só no desenho, mas em qualquer coisa que o filho faz que ela acha bonita, e as mães acham tudo que os filhos fazem bonito, né? Isso acontecia, mostrar desde as cópias de gibis. Acho que a minha mãe tem desenhos antigos que ela guardou com ela até hoje, não me entregou. O que eu já nem lembro mais, mas ela tem, acho que, uma pasta de coisas guardadas lá. E a tua casa? Coisa de mãe, né? E a tua casa hoje? Você tem também alguns quadros com os teus desenhos atuais? Por incrível que pareça, muito pouco. Porque depois que eu comecei a fazer e vender numa galeria de arte, tudo que eu faço vai para lá. Dificilmente eu faço um quadro para colocar na minha parede lá, porque acaba não dando tempo. Ele gira, né? Ele vai para frente, vai para o mercado. Eu tenho, acho que umas 2 obras, talvez, em casa minhas. Até o pessoal brinca comigo: pô, tu não tem quase que nada teu em casa. Não tem, né? Mas tem nas paredes de bastante gente aí, né? Então, compensa. Mas tem bastante desenho espalhado por aí, né? Pela casa, pelos cômodos da casa. Sim. A gente trouxe, então, aqui 2 desenhos em andamento, né, Isaías? Para mostrar um pouquinho, porque ele faz isso ao mesmo tempo. Não é um desenho, faz todo ele e conclui e entrega. Não, é mais de um ao mesmo tempo, né, Isaías? Então, o normal é começar e terminar um. Mas muitas vezes eu tenho que fazer isso concomitante, assim, devido aos prazos de entrega, conforme a urgência da pessoa que pediu ou não. Aqui são 2 trabalhos com estilos distintos, né? Um com caneta preta, que é uma encomenda de uma cliente. Isso vai ser um conjunto de 3 quadros, com um tema semelhante. E aí, bem o que o Isaías falava no bloco anterior, né? Tem todo o esboço com o lápis, para depois preencher com a caneta. Faço um esboço com lápis, mais para ver as posições das coisas, né? Para acertar as proporções.
E aqui tem um outro que é um desenho do rosto de duas pessoas, que está bem na fase inicial também. Tem um esboço. E aí com caneta azul, né, que é um outro estilo de trabalho. A tinta é a mesma, só a cor é diferente. Isaías, também aqui pegando os desenhos, eu noto que o papel é diferente. Sim. Então, o papel, enfim, aonde você vai colocar, onde você vai fazer o desenho não interfere. Eu procuro usar papéis especiais para desenho, né? Mas já desenhei em cartolina. Eu uso bastante, quase que só, o papel Canson, que é um papel mais especial para desenho. Tem vários tipos de papéis, mas o Canson se adapta bem dentro do que eu preciso, né? Aqui tem duas gravaturas diferentes, enfim, duas texturas diferentes. Isso. Você falou também, Isaías, que o teu material vai bastante para o Rio de Janeiro, né? Tem uma exposição lá. E como que você fez esse contato? Como que foi feito? Foi através das redes sociais? Como que é o retorno também do teu trabalho exposto lá, em comparação aqui com o sul do Brasil? Sim, é uma galeria de arte no Rio de Janeiro. A descoberta foi mútua, eu descobri eles e eles me descobriram através das redes sociais, do Instagram. E eu produzo os trabalhos, o desenho em caneta esferográfica tem muita aceitação do público, principalmente caneta azul, porque é uma coisa diferente. E o carioca, de forma geral, gosta muito desse tipo de trabalho e gosta muito das cenas do Rio de Janeiro, que tem cenas maravilhosas, né? Um cartão postal a céu aberto. E eu vendo também para outras partes do país, de forma direta, o pessoal me chama na rede social, enfim, pede algumas encomendas, né? Ou alguma coisa que eu tenha pronta. Aqui na mesa também nós temos outros desenhos. Então, tem muita cena que eu desenhava mais antes, cenas de plateias de show de rock, tem várias, enfim. E aí, para cada tipo de público, tem um tipo de tema diferente, né? Então, tem gente que quer uma imagem mais conservadora, outra uma imagem mais extrovertida. Enfim, depende do tipo de público. Qual é a média de valor de um desenho? Hoje está na faixa de 800 a R$1.000 uma arte, né? Então é essa faixa média de valor. Claro que a arte, o valor da arte depende muito do currículo do artista e da onde ele vende os seus trabalhos, aonde ele expõe, do que ele já participou. Então é um caminho a ser trilhado, né? Hoje os trabalhos que eu faço estão na faixa de 800 a R$1.000. A arte, mais a moldura, enfim, que aí são custos adicionais. Nós vamos então apresentar outros desenhos, Isaías, e eu queria que você comentasse um pouquinho deles. Legal. Pode ser? Pode. Então esse trabalho é bem interessante, eu usei uma outra técnica, uma técnica de pontinhos com a caneta, que eu quis traduzir a água ali, e ficou um resultado bem interessante mesmo. São crianças brincando nos pingos d'água. Aí, um trabalho mais antigo, é um astro de rock, é o Keith Richards, dos Rolling Stones, que eu dei um trabalho bem interessante ali no brilho do óculos ali, eu diria, né? Aí é onde eu queria falar também, porque além dos desenhos que o Isaías faz por encomenda e também observando o cotidiano, temos capas de livros, né? Sim, tem um projeto bem interessante com o Dr. Jorge Salton, que é um psiquiatra aqui de Passo Fundo e também escritor, bastante renomado no meio da literatura. Ele fez uma trilogia que eu fiz as capas, né? Aquela que passou antes foi a primeira capa. Aqui já foi uma encomenda de uma cliente, uma imagem que a gente combinou, com caneta preta, uma moça olhando o horizonte, né? Outra cliente que me mandou uma foto dela numa praia, bem legal de fazer. Aí ela mesma fez aquela pose, tirou uma foto e pediu para mim traduzir em caneta. Aí eu estava em andamento, botei até uma caneta do lado ali para o pessoal ver que é caneta, né? Que às vezes tem gente que pergunta se é fotografia conforme
Aí uma obra, um desenho mais antigo, né, com caneta preta também, tudo escuro na volta, só um olho espiando por entre os cabelos. Aí um trabalho mais recente com caneta vermelha e preta, que me deu um resultado interessante. Esse é o segundo livro do Dr. Salton, que eu fiz a capa, da segunda trilogia, que é uma moça deitada, só com caneta preta também. Aqui foi a primeira capa do relatório de sustentabilidade da AWS Bills, que eu tive o privilégio de poder fazer. Eu fiz uma foto em andamento ali com canetas coloridas. Fiz agora a terceira capa já, que vai ser lançado esse ano. Esse é o resultado. Isso, esse foi de 2017. Tá joia. Bom, Legal. Vimos então parte do trabalho do Isaías, que é exposto bastante lá no Rio de Janeiro, mas agora, Isaías, você está organizando um material para expor fora do Brasil. Me Sim. conta um pouco dessa tua experiência. Surgiu uma oportunidade através de uma pessoa conhecida que mora na França, nos Alpes franceses, e é num café, na verdade um café-hotel, um lugar onde recebe hóspedes e também tem toda a questão de cultura e arte acoplada. Eles fazem exposições lá de artistas diversos e surgiu o convite para... Você não quer expor aqui seus trabalhos? Me chamou a atenção, enfim, eu disse, olha, me interessa expor, só tem que dar tempo para preparar o material e tudo. Como eu tenho uma vida bastante corrida em termos de arte, às vezes é difícil até encaixar tempo para preparar algum material extra, né? Mas a gente está tentando preparar para ver se envia isso para lá no meio do ano. Ainda é um projeto, mas bem concreto que está para ocorrer. Algum tema em especial? Como a exposição será na Europa, o que eu estou procurando fazer são temas do Brasil. Não adianta desenhar um tema europeu para um europeu, que já é uma coisa conhecida deles. Então, buscar algum tema de cultura daqui, índio, alguma imagem do Nordeste, cenas do Rio também. Talvez eu acho que pegar alguma coisa aqui do Sul, alguma coisa que mostre a imagem do Brasil lá fora, né? Que eu acho bem legal de mostrar sempre que se tem oportunidade. Já tem alguma coisa pronta? Só esboçada por enquanto, não tem ainda finalizado. Isaías, eu quero saber um pouquinho dos teus planos para o futuro. O que você ainda não fez que você gostaria de fazer? Na arte, eu tenho um desafio que é fazer obras maiores, né? A caneta dificulta um pouco nisso, porque ela tem uma ponta fina e não rende tanto, né? Mas fazer quadros maiores, eu imagino, e também participar cada vez mais de eventos, exposições, ter um pouco de notoriedade na área, que eu acho que é uma coisa que... como é que funciona? Eu acho que o segredo para isso funcionar é você não pensar muito nisso, é fazer bem feito e ter os contatos adequados, estar sempre em contato com as pessoas que apreciam arte, com os segmentos que fazem a comercialização, como galerias, museus, participar de exposições importantes, programas de televisão como esse aqui. Então é isso. Os canais na internet, as redes sociais hoje facilitam bastante, né, a divulgação do trabalho também. Sim, principalmente o Instagram, que eu acho que é o principal, é um canal voltado para a imagem mesmo, que é onde eu tenho mais atuação. Meu Instagram é @IsaíasKlein, que é o meu nome todo junto. Então ali consegue enxergar, visualizar bastante dos meus trabalhos. E também eu tenho um site que é www.isaiasklein.com. Ali também vê todos os meus trabalhos, eventos que eu participei, um pouco da minha história, enfim, informações gerais sobre a minha atividade de artes plásticas. Tá certo. Então, no Momento Cultural de hoje, nós conhecemos um pouco do trabalho do Isaías, que é a arte na ponta da caneta. Isaías, obrigada pela participação no Momento Cultural e parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve. Obrigado, Paula, pela oportunidade de mostrar o trabalho para mais gente, né? E fico à disposição. Obrigada, uma ótima noite. Obrigado. Uma boa noite também a você que acompanhou o Momento Cultural de hoje. Nós temos um encontro na próxima semana. Até lá!